Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 15 a 17. Jesus e as crianças. Esse texto é bem curtinho, porém ele nos ensina muitas coisas. Então hoje eu vou fazer uma coisa que eu evito fazer um pouco aqui, porque a minha ideia é que esses estudos sejam para quem está iniciando ou para quem acha que a Bíblia é muito difícil. Então a minha intenção sempre é mostrar para vocês que a Bíblia é simples, é fácil de entender. Então eu não gosto de andar muito nos textos, assim, de ficar pulando nos textos, para vocês não acharem que precisa conhecer a Bíblia inteira para conseguir entendê-la. Mas hoje eu vou fazer isso. Eu vou saltar em dois textos, um de um autor e um outro texto bíblico, para a gente amarrar esse contexto aqui, que é muito interessante. A questão das crianças na igreja, das crianças cristãs, é algo que Deus tem tratado comigo. Vou te dizer, no último ano, nos últimos 2 anos, eu conheci algumas pessoas, através da internet mesmo, não pessoalmente, que têm ministérios incríveis com criança. Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos que moram em outra cidade, então eu não convivo com crianças no meu meio, muito menos crianças de pais cristãos. Então isso para mim era algo distante. Então eu comecei a ver algumas pessoas que têm ministério com criança, dando testemunho e contando coisas maravilhosas que o Senhor faz no meio das crianças. Então, como eu disse, de uns 2 anos para cá, a minha visão a respeito do ministério infantil e da maneira que as crianças devem ser tratadas no meio cristão mudou muito. E esse texto aqui é o texto-chave para que a gente entenda isso. Olha só. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. As pessoas estavam vindo até Jesus, Jesus já estava muito conhecido, e todos vinham até Jesus pedir por milagres, por cura, por libertação, né? Então, onde Jesus passava, vinha uma multidão. E o que aconteceu? Os pais começaram a trazer os filhos e queriam que Jesus tocasse nas crianças. Para quê? Para abençoá-las. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Vamos entender o contexto. Nesse contexto cultural, a criança não valia nada. Hoje, de umas décadas para cá, a ciência nos mostrou a importância na formação do caráter e da educação da criança. A ciência dividiu a infância e a adolescência. Nesse período isso não existia. Você passava da criança para o adulto. Então, com 13, 14 anos, você já era adulto. Já podia casar, os meninos já começavam a trabalhar. Então, era um outro contexto. Então, as crianças aqui valiam nada. Elas estavam junto com aquela subcategoria de seres humanos, que eram as viúvas, os aleijados. As crianças estavam lá no final da cadeia alimentar. Então, por isso, os discípulos, uma coisa cultural da tradição, repreendiam. Tipo, não vai perder tempo com criança, é para os adultos, porque nessa estrutura os adultos eram mais importantes, tá? Por isso que eles fazem isso. É um outro contexto, é bem diferente do que a gente vive hoje, né? Que hoje a gente foi para outro extremo, na verdade. Existe até um termo que chama infantolatria. É a idolatria da criança, da infância. Hoje quem manda na casa é a criança, que também está errado. A criança está submissa aos pais, quem manda na casa são os pais. Mas hoje não é o que a gente vê. Versículo 16. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, ou seja, eles repreenderam, Jesus falou, não, manda aqui para mim. E aí ele fala, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Pai, mãe que me ouve aqui agora, guarda isso no seu coração. Não é só deixar ir a Jesus, é não impedir. Como que a gente impede? Quando nós somos um exemplo tão ruim que as crianças não querem o Deus dos pais. Quando você não é convertido e um dos seus cônjuges quer levar o filho para a igreja e você não deixa. É assim que a gente impede as crianças de se aproximarem de Deus. Mas principalmente com o nosso mau exemplo. Então deixa a criança vir a Jesus, não a impeça. Não diga para ela que ela é muito pequena. Não diga que ela ainda não compreende as coisas. Não coloque barreiras para que ela tenha acesso a Jesus. Pelo contrário,
Você, pai e mãe, vocês devem ser um facilitador do acesso do seu filho a Jesus, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O que é ser semelhante à criança? Você já viu uma criança convertida? Ela é totalmente entregue ao Senhor. Ela canta com vontade, ela fala de Deus para todo mundo, ela não tem vergonha. Ela se rende aos pés de Jesus. É assim que Jesus diz que nós devemos ser, rendidos aos pés de Deus. Pessoas falam, é a pureza das crianças. As crianças não são puras. Isso é uma invenção. Nós somos homens caídos. Nós nascemos no pecado. A criança também. Ela precisa de Cristo para ser redimida. Quer ver? Alguém ensina a criança a mentir, mas ela mente. Desde muito cedo, ela enrola os pais. Alguém ensina a criança a ser violenta, a bater no outro, mas elas batem. Tem uma fase que é a fase da mordida, né? Tem criança que morde todo mundo, machuca todo mundo. Então, não se iluda. As crianças são puras e inocentes. Elas são inocentes na percepção delas de algumas coisas. Elas são práticas, objetivas, diretas. Mas elas precisam de salvação. Elas precisam ser apresentadas ao Evangelho. Elas precisam querer Jesus. Mas quando a criança se entrega a Jesus, é a coisa mais linda. E é aí que a gente tem que ser semelhante a elas. Digo a verdade, ainda Jesus dizendo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. A criança é dependente, honesta, sincera de coração, perspicaz nas suas percepções. A criança não tem ironia, a criança trabalha no óbvio, né? Quando ela vê o pai falando uma coisa e fazendo outra diferente, ela rapidamente se manifesta. A criança trabalha no óbvio. É disso que Jesus está falando. Eu pretendo trazer para vocês sempre dicas de livros e tudo mais. Nesse momento, eu estou muito nesse comentário bíblico aqui do Matthew Henry. Eu gravei um vídeo inteiro falando sobre a coleção que eu adquiri. Estou gostando bastante, achando a linguagem bem simples, bem fácil. E ele tem uns insights interessantes a respeito dos textos. Tanto esse livro quanto a Bíblia, que vocês sempre me perguntam também onde comprar essa Bíblia com espaço para anotação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link. Nesse link você encontra esse material para compra, tá? Olha que interessante o que o Matthew Henry fala sobre este trecho que nós lemos. Ninguém é pequeno ou jovem demais para ser levado a Cristo. Ou seja, pai e mãe, apresente Cristo ao seu filho desde muito pequenininho. Desde recém-nascido. Cante louvores, leia a Bíblia, conte histórias bíblicas. Apresente Jesus para o seu bebê. Aqui continuando, ele está falando de Jesus, né? Que sabe mostrar bondade para com aqueles que não são capazes de servi-lo. É do desejo de Cristo que as criancinhas sejam trazidas a ele. Aqui, ó. Trazidas. Elas não vêm sozinhas, elas precisam ser apresentadas. De quem que é esse papel? Principalmente do pai e da mãe. Você tem autoridade sobre os seus filhos. Se você é tio, avô e os pais das crianças não são cristãos, você pode e deve apresentar Jesus, mas você não tem autoridade sobre a vida dessa criança para levar para a igreja e tudo mais, se os pais não permitirem. Infelizmente, mas é assim que Deus fez. Então, o seu papel nesse caso é orar e interceder, tá? Você não pode interferir na criação do filho dos outros. Se existir uma abertura, sempre fale de Jesus. A promessa é para nós e para a nossa semente. Quem é a semente? O futuro. Portanto, ele as receberá junto conosco. Que alegria chegar no céu, junto com as crianças, que você foi responsável por apresentar Jesus. Devemos receber seu reino como filhos, não por compra. Então é disso que ele diz. Como a criança recebe como filho, príncipe. E devemos considerá-lo um presente de nosso Pai. Aí, como eu disse a vocês, a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Existe um ministério da Igreja Zion muito forte para crianças, o Ministério Infantil. Se você trabalha com o Ministério Infantil, está procurando formação, literatura, procure a Igreja Zion. Eles têm um ministério lá com a Jaqueline Hayashi.
Eles são incríveis. E assim, através do material deles é que eu tenho aberto os olhos para ver o quanto o Ministério Infantil é importante. A Jaqueline Hayashi fala algo muito interessante sobre um texto que a gente vai ler aqui. Essa Bíblia aqui, vocês também me perguntam, faz um tempinho que eu não uso ela aqui nos vídeos, mas eu gosto muito dela, Bíblia King James. É uma tradução bem legal, também vou deixar o link dela aqui na descrição, tá? A Jaqueline aborda esse texto aqui de uma maneira muito interessante. Olha só, eu estou em João 21, versículos 15 em diante, tá? Aqui, qual é o contexto? Jesus já tinha ressuscitado, Pedro já havia negado Jesus, e Jesus aparece para os discípulos ressurreto. E aqui ele está tendo uma conversa com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aqui Jesus vai perguntar para Pedro 3 vezes se Pedro o ama. Nessa conversa, Jesus está restaurando Pedro do arrependimento, da culpa que ele sentia. Então, por isso que esse subtítulo aqui é esse, Pedro é restaurado por Jesus. Olha a direção que Jesus dá para Pedro. Assim, após tomarem o desjejum, então Jesus está sentado comendo com os discípulos, já ressurreto, ele já tinha sido crucificado, tá? Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. A Jaqueline Hayashi faz essa abordagem. Cordeiro é filho de ovelha. Ou seja, aqui Jesus está se referindo às crianças. Porque olha o que vem no versículo 16. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. Aqui cordeiro, aqui ovelha. Então, a primeira ordem que Jesus dá para Pedro, o fundador da igreja cristã em Israel, é cuide das crianças. Aí aqui, só para a gente dar continuidade na leitura, para não ficar o texto parado pela metade, né? Eu falei que são 3 vezes. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez. Tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conheces todas as coisas e as sabes que eu te amo. Comissionou-o Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Então ele dá 3 ordens, a segunda e a terceira ele fala de ovelhas, mas a primeira ele fala de cordeiros. Então essa deve ser a nossa compreensão a respeito do ministério infantil para nós. Depois de ler tudo isso, essa frase aqui, deixem vir a mim e não as impeçam, não faz muito mais sentido? Jesus deixou claro, tragam as crianças até mim, não atrapalhem o meu caminho diante delas. As crianças são importantes para mim. Se você seguir o meu conselho e pesquisar um pouquinho sobre o material da Jaqueline Hayashi, você vai ver testemunhos poderosos que ela dá no Ministério Infantil. Crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, crianças derramando dom de cura, libertação, profecia. Ela fala uma coisa que foi o que explodiu o meu cérebro e que, gente, parece óbvio, mas a gente não pensa nisso. Não existe Espírito Santo Kids. O espírito que se move em meio aos adultos é o mesmo espírito que se move em meio às crianças. Elas podem fazer até mais que os adultos, porque o coração delas é muito mais entregue. Vamos anotar aquilo que a gente aprendeu do dia de hoje? A principal lição que eu tiro desse texto hoje, como eu sempre digo aqui, a Bíblia é infinita. Cada vez que você lê, Deus vai te ensinar algo novo, tá? Então, para hoje, não existe Espírito Santo Kids. O mesmo Espírito se move sobre as crianças. Deixemos o caminho livre, ou seja, não sejamos um impedimento, e aplanado, pavimentado. Então, além de deixar o caminho livre para elas passarem, vamos pavimentar esse caminho para ele, o Espírito Santo, Jesus, passar. Sejamos pais irresponsáveis que deixam o caminho livre para o Espírito Santo agir na vida das nossas crianças. Eu costumo dizer uma coisa, e pode prestar atenção, tá? Eu tenho certeza que eu tô certa nisso. Tudo aquilo que o diabo faz muita questão, você pode não ter a compreensão espiritual, mas saiba que é importante para Deus.
Tudo aquilo que o diabo quer muito para ele, certamente é muito importante para o reino de Deus. O que é que o diabo mais tem atacado na nossa sociedade hoje? As crianças. Você já parou para refletir por que o diabo quer tanto as crianças? Porque ele faz tanta questão de destruir a identidade delas com lares desestruturados, pais ausentes e omissos, tantos ataques de desenho animado, música, promiscuidade. As nossas crianças estão sendo expostas a sexo cada vez mais cedo. O diabo tenta roubar a inocência, a pureza, a autoestima das nossas crianças todos os dias. Gente, ele não descansa. Agora, você já parou para pensar por que ele se esforça tanto em roubar as nossas crianças? Onde existe um trabalho pesado do diabo, tenha certeza de que ali existe um tesouro para Deus. O diabo faz tanta questão das crianças, é porque elas são, de fato, extremamente importantes. Cuide da sua criança. Que Deus te abençoe.